Olá, crianças, tudo bem? Vamos filosofar um pouquinho hoje? Vamos abrir a nossa apostila na página 6 de filosofia e nós vamos trabalhar verdade ou mentira. Então, nós vamos trabalhar lá na página 6. No texto que nós ouvimos, da página 4, uma raposa acreditou nas palavras de um ratinho, ou seja, considerou que ele estava dizendo a verdade. Contudo, depois que a raposa foi embora, o ratinho relevou que o animal de quem ele havia falado não existia. Sendo assim, as características atribuídas a esse animal e o encontro marcado com que ele faziam parte de uma mentira contada pelo ratinho. Nessa história, a raposa estava tentando enganar o ratinho e acabou sendo enganada pela mentira que ele contou. No entanto, na vida real, situações desse tipo não ocorrem entre os animais, mas sim ocorrem entre os humanos. Afinal, os animais não falam, ou seja, eles não usam uma linguagem formada por palavras. Portanto, eles não podem escolher entre mentir e falar a verdade. São as palavras que nos permitem descrever o que existe ou acontece à nossa volta. Contudo, quem fala nem sempre descreve as coisas como elas realmente são. Além disso, é possível descrever algo que não existe ou situações que nunca ocorreram e, ainda assim, convencer os outros a acreditar no que está sendo dito. Portanto, as palavras elas podem ser usadas para dizer a verdade ou para mentir. Quem diz a verdade descreve as coisas como são e as situações tais como ocorreram de fato. Agora, já quem mente faz o contrário, ou seja, ele usa as palavras para modificar a realidade, descrevendo o que não existe ou afirmando algo que não aconteceu. E cada uma dessas atitudes tem as suas consequências. Então, agora nós vamos ler, acompanhar a leitura sobre a fábula, né? O que é uma fábula? Então, fábula é uma história curta em que os animais e as coisas pensam e falam. E essas histórias são finalizadas com um ensinamento que é chamado de moral da história. Então, nós vamos ouvir agora e acompanhar a história, ok? Então, a história que nós vamos acompanhar é o pastor e o lobo. Observem aqui o pastor cuidando das ovelhas, né? E ele gritou: "Um lobo! Socorro! Socorro!" Todos os seus amigos vieram correndo para auxiliá-lo, né? E observem a reação dele, né? Sorrindo, ha, 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 rindo, né? Até que um dia ele gritou novamente: "Um lobo! Socorro! Socorro!" O que será que aconteceu? Vamos acompanhar a história? O pastor e o lobo. Um pastor de ovelha achava a vida muito monótona. O que é a palavra monótona? É uma vida sem graça, uma vida repetitiva, né? Que não tem graças. Por isso, inventava tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. O que quer dizer a palavra em apuros? Com problemas. "Um lobo! Socorro! Socorro!" Acostumava gritar aos quatro ventos. O que são aos quatro ventos? Em todas as direções. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no
perfeitamente seguro e rindo a valer, rindo bastante, rindo muito. Um dia, apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar, como sempre fazia: "Um lobo! Socorro! Socorro!" Desta vez, ninguém veio socorrê-lo e o pastor teve de se esconder em cima de uma moita. O que é moita? Uma vegetação baixa, né? Arbustos, uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as ovelhas. Então, qual é a lição de moral que nós podemos tirar para a nossa vida com essa pequena fábula? Que nós nunca devemos mentir, tá? Porque o pastor, ele mentia que o lobo estava chegando e quando os seus amigos vinham lá para ajudar, ele acabava rindo. E quando, na verdade, isso aconteceu, que o lobo apareceu mesmo, ele pediu socorro, ninguém veio ajudar. Então, nós nunca devemos mentir, tá? Mentir é feio, tá? É algo que a gente não deve mentir nem para os nossos pais, não deve mentir para ninguém. Logo a mais adiante nós vamos ver que a mentira tem perna curta, né? Logo a gente vai ver a verdade, vai descobrir a verdade. Então, no caderno de vocês de filosofia, vocês vão escrever para a tia qual é a moral da história, né, dessa fábula. Qual é a moral o que vocês aprenderam? Qual é a moral? Qual é a lição de aprendizagem que nós obtivemos com essa história, ok? Na página 8, nós vamos fazer a leitura desse pequeno texto. Supomos que tudo o que as pessoas falam seja verdade. Se pensássemos que elas também podem mentir, não as ouviríamos. Então, nós vamos conversar agora com alguém da família, né? Pensar também, refletir. O texto apresentado com a fábula do Êxodo, que conclusões nós tiramos? Será que vale a pena mentir? Será que a mentira vai ser descoberta? Né? E agora nós vamos fazer a leitura sobre o dia 1º de abril, que foi o dia criado da mentira, né? Como surgiu essa história do dia da mentira, tá? E o que vocês acham sobre esse dia da mentira? Será que é bonito? Vocês já passaram mentira em alguém? Então, para mim, como professora, eu acho que esse dia 1º de abril não deve ser considerado como o dia da mentira. Porque mentira é feio, mentira é pecado, né? E todos os dias são para a gente falar a verdade, louvar ao Senhor e não para mentir, né? A atividade 4 diz assim: pergunte a seus familiares se eles se recordam de alguma brincadeira que vivenciaram ou presenciaram no dia da mentira. Registre uma das brincadeiras relatadas. Então, esse tipo de brincadeira é uma brincadeira de mau gosto, né? Você pode mentir algo e as pessoas acreditam, né? Muitos levam isso à brincadeira, mas, como eu já falei, eu tenho a minha opinião, eu não gosto, tá? Mas perguntem se qual era a brincadeira que eles caíram, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a mentira. Por que será que as pessoas mentem? Na opinião de vocês, por que será que as pessoas mentem? Quais são as consequências de mentir? Mentir é sempre errado? Toda mentira prejudica alguém? Se uma pessoa acredita em algo que lhe contaram, que não é verdadeiro, e diz isso para alguém, essa pessoa está mentindo?
O que é mentira? Então, vocês vão registrar agora para vocês o que é uma mentira. O que é mentira na vida de vocês, ok? Capriche. Podem até pesquisar o significado da palavra mentira, né? Mentira é aquela pessoa que não fala a verdade, né? Boa tarefinha e até a nossa próxima aula. E vamos tentar sempre falar a verdade, porque às vezes eu mentindo uma vez, mentindo outra vez, ninguém mais vai ter confiança, vai acreditar nas minhas palavras, né? Então, mentir é feio.